Olá, tudo bem? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. Bom, hoje é 7 de maio de 2021, são 16 horas e 31 minutos. Muito bem, vocês estão aqui no nosso canal da Casa das Letras e a gente vai dar início ao nosso trabalho de formação dos nossos professores, dos nossos alunos de língua portuguesa e principalmente para as pessoas que realmente têm esse gosto pela leitura e pela literatura aqui do nosso estado do Piauí, ok? Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar com um dos escritores que eu venho fazendo uma reflexão muito profunda na sua poesia. Eu estou falando de Félix Pacheco. Bom, para falar sobre Félix Pacheco, a gente precisa conhecer um pouco da sua biografia. E eu queria salientar que vale a pena dizer que esse trabalho tem a colaboração do livro do senhor Assis Brasil. Ele foi organizador desse livro, A Poesia Piauiense no Século XX, uma antologia. Muito bem. Quem foi Félix Pacheco? Antes de mais nada, eu queria dizer que falar sobre esses escritores piauienses é falar sobre a nossa cultura aqui do Piauí, para que nós possamos fazer com que a nossa literatura tenha uma representação mais transparente e mais inclusiva na formação do nosso leitor na escola pública. Eu acho que para nós realmente descobrirmos o que somos e o que queremos fazer nessa terra, no nosso estado do Piauí, é necessário que nós possamos conhecer a nossa cultura, a nossa arte, a nossa literatura e os nossos escritores, que deram e marcaram história ao escrever a sua literatura aqui no nosso estado do Piauí. Pois bem, Félix Pacheco nasceu em Teresina no dia 2 de agosto de 1879 e cedo viajara para o Rio de Janeiro para cursar o colégio militar, que deixa mais tarde para ingressar na faculdade de Direito. Entusiasta da poesia naqueles começos do século XX, leitor de Baudelaire, poeta francês, prepara seu primeiro livro, Via Crucis, publicando em 1900. Ao lado de um opúsculo, Chicotadas, que subtitulou de poesias revolucionárias. Bom, aproximando-se do jornalismo, outra paixão do poeta e publicista, assume a direção do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, do qual seria proprietário num trabalho exemplar de mais de 35 anos. Isso é interessante saber. Outro aspecto marcante na vida do Félix Pacheco
é a política, ao se eleger deputado federal e senador pelo Piauí. No governo Arthur Bernardes é designado ministro das Relações Exteriores. Seus livros de poesia vão saindo em meio à atividade propriamente secular. Mors, Amor, de 1904, e mais Luar de Amor, de 1906. Poesias, de 1914, Marta, de 1917. No limiar do outono de 1918. A produção poética de Félix Pacheco, né, é grande e irá crescer até bem perto de sua morte. Para consubstanciar, a sua linhagem poética, um grande admirador do simbolismo traduz e comenta a poesia de Baudelaire e participa ativamente da revista ligada à Escola Rosa Cruz. Para alguns estudiosos de sua obra, pertence Félix Pacheco à segunda geração simbolista brasileira, ao lado da Corte Silva e Jonas da Silva, mas com um recuo a certa altura de sua carreira para o parnasianismo e para uma poesia algo doméstica e sentimental. No entanto, a obra do poeta fica como uma das mais expressivas e inventivas da literatura brasileira, pertencendo às academias brasileiras de letras do Piauí e do Brasil. Félix Pacheco funda no Rio de Janeiro importante órgão de identificação estatística que hoje leva o seu nome. O poeta morre no Rio de Janeiro, dia 6 de setembro de 1935, deixando uma obra de significativo teor estético e humano. Essa é a história de Félix Pacheco. Pois bem, olha, nós acreditamos que para você conhecer um escritor é preciso você ler. E fazer uma leitura de Félix Pacheco não foi fácil, porque essa escola literária do simbolismo, para quem não tem ainda uma certa cultura da leitura na sua vida pessoal, profissional, né? Até mesmo na sua vida familiar, porque é necessário que a gente possa cultivar o hábito de ler em casa hoje, né? É necessário, né? Então, eu escolhi, para que nós possamos conhecer melhor a poesia de Félix Pacheco, um poema de sua autoria. O poema chama-se Ofertório. Vamos ler o poema para que a gente possa realmente conhecer a sua literatura de uma maneira bastante contundente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras desse escritor, para que vocês entendessem a sua grandeza, a sua singularidade. E, pois bem, vamos lá? Ofertório. Cerca-te a nobre fronte, uma auréola bendita. Na nostalgia azul dos teus olhares leio uma balada atroz com lágrimas escritas. És para mim, ó mãe, o vigoroso esteio que sustenta de pé a velha e angusta cripta, a colunata de ouro erguida em frágil seio, para amparar a torre astral dos meus cismares, impedir que ela tombe em pó desfeita.
em ruínas, a tua voz espalha em ondas pelos ares, suaves, doridos sons de aflitivas turbinas, enchendo o oceano, enchendo os céus, enchendo os mundos, como um requiem cantando através de neblinas. Vieste para extinguir os tormentos profundos, vieste para apagar as velhas cicatrizes, para descortinar o céu aos moribundos, vieste para aliviar a dor dos infelizes, vieste para espancar as trevas de minha alma, para arrancar a dor às rígidas raízes. Arcanjo de asa branca e protetora espalma, emissário de Deus, ó Mãe, tu me trouxeste, com uma bênção do alto, a esplendorosa calma. Abrandas a agonia, exterminas a peste, escravizas o leão ao teu olhar piedoso, e o corvo teme, e o tigre a alvura que te veste. Arcanjo, santa, lírio, estrela, sol, glorioso, filtro que os corações humanos fortalece, tamareira que ensombra o deserto arenoso, Máter, suprema força, acolhe minha prece. Félix Pacheco. Muito bem. Em seguida, é necessário que a gente possa refletir com a nossa leitura um pouco da análise desse poema, para que a gente possa fazer uma interpretação da mensagem que ele nos traz, o Félix, neste poema ofertório. Bom, o primeiro ponto para que a gente possa iniciar uma leitura com esse poema de Félix Pacheco é que eu acredito que vocês notaram que ele é muito subjetivo nos seus versos. Até porque as palavras não são palavras do nosso cotidiano comum de falar. Ele usa uma gramática um pouco mais rebuscada, né? Isso é uma das características até do simbolismo, da escola, do tempo que ele realmente presenciou na época quando ele fez esse poema. Então, essa subjetividade, a gente pode falar que ele tem uma questão que envolve o inconsciente do seu eu lírico, o inconsciente da sua visão de mundo como poeta. Mas o que tu está falando, Lima, no sentido mais claro e objetivo? Bom, eu vou dar aqui um exemplo do trecho onde ele procura mostrar muito bem, de uma maneira muito clara, essa questão subjetiva, de não ser objetivo. Porque, na verdade, como ele é um poeta do início do século XX, não quer dizer que ele tem muita relação com alguns poetas que são mais realistas, no sentido de relacionar a sua poesia com o mundo em qual ele vê, com as pessoas, com os costumes da época. Ele não é um poeta assim muito transparente, no sentido de mostrar o que ele vê com a sua poesia através do poema ofertório. Vamos ler aqui um trecho
onde ele fala um pouco sobre essa questão da sua subjetividade, né? Ele fala: suaves, dorridos sons de aflitivas surdinas, enchendo o oceano, enchendo os céus, enchendo os mundos, como um requiem cantando através de neblina. Então, ele procura um mundo próprio para falar sobre o seu eu, a sua pessoa. Ele procura entender que, para poder pensar sobre aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa, ele procura um mundo próprio. Ele usa muito dessa técnica de imaginar um mundo onde o que ele vê tem uma outra realidade diferente daquilo que ela vive, daquilo que ele vive realmente. Quando ele fala suaves, doridos, sons de aflitivas surdinas. Quer dizer, vocês estão entendendo? Ele usa muito da psicologia, o ato de pensar a poesia como um ato de refletir sobre como é a vida humana, no sentido mais místico da palavra, no sentido mais interior da pessoa humana. Outra questão interessantíssima é a musicalidade desse poema. Dois pontos que apresenta nessa musicalidade: a literação das palavras consonantais, quando ele fala aqui: vieste para extinguir os tormentos profundos, vieste para apagar as velhas cicatrizes, para descortinar o céu aos moribundos. Quer dizer, você vê aí, profundos, moribundos. Esse jogo de palavras, essa aliteração de palavras consonantais, tem essa sonoridade de um efeito bastante visível na musicalidade do poema de Félix Teixeira. E outra questão que ele também apresenta é a assonância das palavras vogais. Ele usa muito as vogais para provocar essa característica simbólica de mostrar um poema mais profundo, no sentido de ir àquilo que realmente ele deseja encontrar, que é a reflexão da vida humana. Bom, quando ele fala aqui nessa estrofe: vieste para aliviar a dor dos infelizes, vieste para espancar as trevas de minha alma, para arrancar a dor às vidas raízes. Então, eu acredito que uma das características também que a gente pode revelar, pontuar, é que o poeta aqui ele tem uma certa transcendência. Quer dizer, ele procura transcender, ele procura realmente saber qual a relação entre o ser e o mundo, qual a relação entre o ser e a vida, qual a relação entre o ser e o espírito humano, né? Quando ele coloca tormentas profundas, velhas cicatrizes, moribundos, né? Isso é uma questão fundamental para que a gente possa entender que Félix Pacheco, ao colocar a sua poesia diante de um mundo que provavelmente na época não foi bem entendido. Eu acredito que a leitura dele, a escrita dele é muito hermética, muito fechada. Por isso que ele é um poeta místico, né?
Ele trabalha muito com a questão mística de fazer poesia como se fazesse magia. Ok? Bom, outra questão interessantíssima que a gente pode notar é que o imaginário de Félix Pacheco é muito rico, porque ele nos leva para um mundo onde a gente pode ver um pouco da sua religiosidade também. Quando ele fala arcanjo de asa branca e protetora espalma, emissário de Deus, ó Mãe, tu me trouxeste com uma bênção do alto a esplendorosa calma. Então, você vê o eu lírico do poeta também dentro de um patamar espiritualista. Ele recorre também à sua fé, de como ele se sente diante desse mundo. E aí ele tem uma relação direta com aquilo que ele é constituído dentro da sua formação cristã também, né? Eu não digo só cristã, o seu estado de espírito nos revela a sua angústia também, a sua dor, a sua busca por uma libertação dentro daquilo que ele nos mostra nessas palavras: dor dos infelizes, trevas da minha alma, rígidas raízes, né? Quer dizer, ele quer entender um pouco, refletir sobre o seu ser, sobre a sua vida, né? E se ele tem essa característica de imaginar um mundo próprio para poder escrever poesia, ele também nos mostra uma fantasia nas suas palavras, quando ele nos revela um pouco do seu sentimento humano, né? Ele fala: abrandas a agonia, exterminas a peste, escravizas o leão ao teu olhar piedoso, e o corvo teme, e o tigre a alvura que tiver. Entendeu? A poesia, ela é fantástica porque nos revela um mundo próprio. Quando a gente entra dentro desse mundo próprio do escritor, a gente entra dentro de uma fantasia que parece que nos preenche a alma. E é isso que Félix nos dá ao ler o seu poema Ofertório. Ele nos oferta, ele faz uma oferenda. Porque, na verdade, ofertório, gente, é uma palavra que tem muita relação com o pão e o vinho dentro do ritual católico. Então, ele faz essa oferenda, ele faz esse ritual de passagem desse mundo que ele tem dentro dele com o mundo que ele vê na sua realidade. Isso ele usa muito a intuição. Você vê que a intuição é muito flagrante no poema dele, para ele poder realmente sentir que ele está falando sobre certas coisas que provavelmente poucas pessoas vão conseguir entendê-lo. Porque o mundo dele é um mundo próprio. Um mundo onde ele vê coisas, mas não se dá o direito de falar de uma maneira clara e objetiva. É por isso que eu digo, ele se fecha dentro dele mesmo. É uma das características do poeta nesse início do século XX. Porque ele também, o simbolismo, né? O simbolismo nada mais é do que uma escola de literatura onde o poeta se fecha, mas também ele quer também fazer da poesia um ato de pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o espírito humano, né? Por isso que o Félix Pacheco, acredito eu, que deve ser um dos poetas muito importantes para a gente entender como a literatura do Piauí
ela representa a grandeza dentro da cultura brasileira, porque nos revela um poeta que marca o seu tempo próprio de fazer literatura. E você veja bem que o poeta, o Félix, ele estava antenado com as coisas que estavam acontecendo no mundo, no seu tempo, onde se iniciava um novo século, século XX. Eu acho que é um dos poetas que eu tive um certo cuidado, e esse cuidado com a técnica de ler essa poesia, fazer uma crítica literária onde eu pudesse revelar ele de uma maneira mais simples possível para um leitor que está iniciando, que está sendo iniciado por mim através desse canal de cultura usando a literatura, para poder aprender a ler de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais reflexiva com a tua vida, o teu mundo, o teu espírito. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão aqui no meu canal, no YouTube. Se inscreva, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer uma corrente solidária para que nós possamos conhecer mais e melhor a nossa cultura aqui do nosso estado do Piauí, através desses grandes mestres da literatura do Piauí. Muito obrigado. Boa tarde a todos.